Minha vida antes de chegar a este novo país era marcada por um cotidiano simples, mas ao mesmo tempo, uma constante sensação de limitação. Eu morava em uma pequena cidade, onde as ruas eram apertadas e os rostos familiares. Tudo ali era confortável, até certo ponto. Mas por mais que fosse o meu lar, eu sempre sentia que havia algo maior esperando por mim. Era como se o mundo estivesse me chamando, mas eu não sabia por onde começar. Eu cresci em uma família de imigrantes, mas de uma geração diferente. Meus pais, que haviam vindo com muito menos, haviam plantado suas raízes e construído uma vida ao longo de décadas. Eles sempre falavam sobre a dificuldade de se adaptar a um novo país, mas também sobre as oportunidades que surgiram depois de muito esforço. Eu sempre admirava essa visão deles, mas sabia que minha história seria diferente. A decisão de partir foi tomada em uma noite tranquila. Eu me lembro de olhar pela janela e ver a rua vazia, as luzes da cidade piscando suavemente. Mas havia uma tempestade dentro de mim, um furacão de dúvidas e medo. Eu sabia que, ao deixar tudo para trás, minha vida não seria mais a mesma. As palavras dos meus pais ecoavam em minha mente: nada na vida vem sem sacrifício. Eu ainda me lembro do cheiro de café fresco pela manhã, o som do mercado movimentado, onde eu comprava os vegetais mais frescos, o calor da minha terra e até mesmo as cores das roupas que as pessoas usavam. Cada uma dessas pequenas coisas fazia parte de mim. Mas eu sabia que, se não fizesse essa escolha agora, talvez nunca tivesse outra chance. E então, no fundo do meu coração, eu sabia que o momento de partir havia chegado. A decisão foi difícil, mas havia uma chama em meu peito. Uma chama que me dizia que, apesar do medo, eu teria uma oportunidade única de escrever minha própria história. E assim, com um nó na garganta, eu fiz minha escolha. Eu partiria, enfrentaria o desconhecido e buscaria uma nova vida. A viagem foi longa e silenciosa. Eu observava pela janela do avião as nuvens se misturando em tons de cinza e branco. Cada segundo naquele voo parecia uma eternidade, e o medo parecia aumentar a cada milha que nos afastava de casa. Não sabia o que me esperava, mas eu estava decidido a fazer o que fosse necessário. Eu tinha uma visão clara em minha mente, um futuro em que eu fosse capaz de olhar para trás e ver que, por mais difícil que fosse, eu havia vencido as adversidades e feito a diferença. Chegar a um país completamente novo foi uma experiência esmagadora. Eu nunca poderia ter imaginado o impacto que a adaptação teria em minha vida. Quando o avião pousou e eu coloquei os pés no solo, uma mistura de empolgação e insegurança tomou conta de mim. O som das ruas era diferente, o cheiro da comida era outro, e até a luz do sol parecia ter um tom diferente. Cada passo me lembrava que estava em um lugar onde ninguém me conhecia, e eu não conhecia ninguém. Minha primeira sensação foi a de um imenso vazio. Olhei ao redor e percebi que todos os rostos eram estranhos. O idioma era uma barreira que, no início, parecia intransponível. Eu lutava para entender o que as pessoas diziam, e muitas vezes eu sorria sem saber o que estava acontecendo. Eu me senti pequeno, irrelevante, como se minha presença ali não fosse nada além de uma sombra. O frio também me atingiu com força. Eu, que vinha de um lugar onde o calor era constante, agora estava enfrentando o inverno rigoroso de uma cidade que parecia me engolir. Eu tremia não só por causa da temperatura, mas também pela sensação de solidão. Longe da minha família, dos meus amigos, do meu lar, eu me via à mercê de uma realidade que não fazia sentido. E foi aí que começaram as primeiras lutas. O trabalho foi a primeira grande dificuldade. Eu sabia que precisava conquistar meu espaço, mas as oportunidades pareciam escassas. Enfrentei longas filas, passei horas esperando por entrevistas que nunca aconteciam, e quando finalmente consegui um emprego, a realidade era bem diferente do que eu imaginava. Os primeiros dias foram de sofrimento. O cansaço físico de um trabalho que exigia mais do que eu tinha dado na minha terra, e o peso psicológico de perceber que minha vida, aqui, começava do zero. Eu me lembro de uma noite em particular. Cheguei em casa exausto, com os pés doendo e a cabeça girando. Olhei para o espelho e vi um estranho. Meu rosto estava pálido e os olhos cansados. Mas ali,
naquele momento, algo em mim mudou. Eu não sabia ao certo o que era, mas uma chama, ainda pequena, começou a arder dentro de mim. Eu sabia que não podia desistir. Eu estava em um lugar novo, mas minha luta não terminava aqui. Eu sentia que o maior desafio não estava apenas no trabalho ou na adaptação, mas em resistir ao medo que tentava me consumir. Medo de falhar, medo de ser irrelevante, medo de não ser capaz. Eu comecei a refletir sobre o que me trouxe até ali. A decisão de sair da minha terra não foi fácil, mas foi tomada com a esperança de algo melhor. E essa esperança foi a força que me fez continuar. Foi ela que me manteve em pé nos dias mais difíceis, mas eu sabia que não poderia depender apenas dela. Eu precisava agir. Eu precisava de alguma forma transformar a dor da adaptação em algo mais forte, algo que me ajudasse a continuar em frente. Foi quando comecei a perceber as pequenas vitórias no meu dia a dia. O fato de entender algumas palavras do idioma, o sorriso tímido que consegui arrancar do meu chefe, a primeira vez que consegui pagar minhas compras sem pedir ajuda. Pequenas vitórias, mas que, juntas, formavam algo muito maior. Eu estava começando a me sentir parte daquela terra. O caminho estava apenas começando, e eu sabia que ele não seria fácil. Mas naquele momento, uma coisa ficou clara para mim. Eu havia tomado a decisão certa. Não era fácil, mas cada obstáculo, cada desafio, me fazia mais forte. Eu estava aprendendo a ser mais resiliente, a não deixar que o medo me dominasse. E, embora as dificuldades ainda fossem muitas, eu já começava a perceber que o que estava acontecendo ali não era apenas uma luta contra o desconhecido, mas uma jornada de autoconhecimento e força interior. As semanas passaram, e eu já estava começando a entender que minha luta não era só contra as dificuldades externas, mas também contra os meus próprios medos e inseguranças. O novo país, com sua cultura, língua e estilo de vida diferentes, parecia me testar a cada dia. Mas o que eu não havia antecipado era que a maior batalha seria dentro de mim. O medo da solidão, o medo de não conseguir me integrar, de não ser bom o suficiente, me assombravam. Havia momentos em que eu acordava à noite, sozinho em meu quarto, e sentia um vazio profundo. Às vezes, o silêncio era tão pesado que eu podia ouvi-lo batendo nas paredes. Eu pensava sobre minha família, sobre os amigos que eu deixei para trás, e sentia uma saudade que me esmagava. Cada sorriso que via nas ruas, cada gesto de amizade entre as pessoas, me lembrava do que eu não tinha mais. A sensação de estar completamente fora de lugar era, por vezes, insuportável. O medo de falhar era ainda mais intenso. Eu me perguntava, e se tudo isso não der certo? E se eu não conseguir encontrar meu lugar aqui? Essa dúvida constante me fazia questionar cada passo que eu dava, e a ansiedade me consumia. Mas havia algo dentro de mim, uma voz pequena, mas firme, que me dizia para seguir em frente. Era difícil ouvi-la no meio do turbilhão de pensamentos negativos, mas aos poucos fui aprendendo a ouvi-la com mais clareza. A transformação começou a acontecer quando eu percebi que não poderia continuar fugindo de meus medos. Eu precisava enfrentá-los. Cada vez que me sentia paralisado, cada vez que a solidão e a insegurança se apoderavam de mim, eu tentava respirar fundo e lembrar de por que estava ali. Eu não tinha vindo até aquele ponto para desistir. Não era apenas sobre vencer os desafios externos, mas também sobre vencer minha própria mente. Foi então que comecei a encontrar maneiras de lidar com o medo. Eu passei a fazer uma reflexão diária, reservando momentos para mim mesmo, para respirar e desacelerar. Não era fácil, especialmente com a rotina pesada de trabalho e os desafios diários, mas percebi que aqueles momentos de silêncio e meditação eram essenciais para manter minha sanidade. Neles comecei a me conectar com o meu interior e a perceber que o medo não era algo para ser temido, mas algo a ser compreendido. Aos poucos comecei a perceber que os momentos de vulnerabilidade, as lágrimas silenciosas nas noites solitárias, estavam me ensinando algo valioso. Eu estava aprendendo a ser mais forte, a me conhecer de uma maneira que nunca imaginei.
Em vez de me ver como uma vítima das circunstâncias, comecei a me ver como alguém em constante evolução, alguém que estava criando sua própria história, passo a passo. Não foi de uma hora para outra que eu comecei a superar o medo. Foi uma batalha diária, mas a cada dia eu me sentia um pouco mais forte. As pequenas vitórias começaram a se acumular. O primeiro amigo que fiz, a confiança que comecei a ganhar no meu trabalho, o momento em que consegui comprar meu próprio móvel para o apartamento e até o simples fato de caminhar pelas ruas e perceber que o medo da solidão estava diminuindo. Foi uma jornada de autodescoberta. Eu não estava apenas aprendendo a viver em um novo país, mas também estava aprendendo a viver comigo mesmo. E com isso, eu comecei a perceber que as maiores conquistas não eram aquelas que os outros viam, mas as vitórias internas, aquelas que acontecem quando você se vence a cada dia, superando os medos que antes pareciam insuperáveis. Com o tempo, eu comecei a perceber que as coisas estavam mudando. Não de forma instantânea, como eu esperava no começo, mas de maneira gradual, silenciosa. Eu ainda enfrentava dificuldades, claro, mas havia algo diferente agora. Eu havia começado a me fortalecer de dentro para fora. Já não era mais o mesmo imigrante perdido e inseguro que havia chegado meses antes. Eu estava começando a me sentir capaz, competente e, mais importante, em paz comigo mesmo. Lembro-me de um momento específico que marcou minha virada. Eu estava no trabalho, depois de um dia longo e exaustivo. Meus pés estavam cansados e o corpo pesado, mas ao olhar ao redor, eu vi os outros colegas conversando e rindo. Pela primeira vez, senti que fazia parte de algo. Não era mais um espectador da vida alheia. Eu estava vivendo minha própria história e isso me deu uma sensação de pertencimento que eu nunca havia imaginado. Foi nesse dia que comecei a perceber que o que antes parecia impossível, me sentir em casa, sentir que havia vencido as barreiras, estava se tornando uma realidade. Mas, para chegar até ali, eu precisei entender que as dificuldades eram, na verdade, catalisadores para o meu crescimento. Cada obstáculo que enfrentei me moldou, me fez mais forte. Cada medo que eu venci me deu mais confiança. Eu comecei a olhar para os desafios de uma maneira diferente. Quando algo não dava certo, eu não via isso mais como um fracasso, mas como uma lição. Se algo não acontecia da maneira que eu esperava, eu procurava entender o que poderia aprender com aquilo. Essa mudança de perspectiva foi fundamental. Não era mais sobre o que estava fora de mim, mas sobre o que eu podia controlar dentro de mim. Como reagir, como aprender, como seguir em frente com mais força. Uma das coisas mais impactantes dessa jornada foi aprender a ser paciente comigo mesmo. No começo, eu estava tão focado em resultados rápidos, em alcançar tudo de uma vez, que me esquecia de dar espaço para o tempo. Hoje, sei que as coisas acontecem no seu ritmo. O mais importante é continuar dia após dia, fazendo o melhor que eu posso. Não há pressa para a vitória quando a verdadeira conquista é interna. Eu também comecei a desenvolver uma rede de apoio. No começo, isso parecia um desafio, porque eu tinha dificuldade em confiar nas pessoas e me abrir. Mas com o tempo, comecei a perceber que a conexão humana é um dos pilares mais fortes para a resiliência. Amigos, colegas, até estranhos que se tornaram próximos, todos tiveram um papel importante na minha transformação. Eles me ajudaram a acreditar em mim quando eu duvidava de minhas capacidades. E então, eu tive uma grande revelação. Eu não estava mais lutando só para sobreviver. Eu estava lutando para viver de verdade, para alcançar o meu melhor eu. Os desafios, antes tão intimidantes, passaram a ser trampolins para minhas conquistas. Não foi fácil, mas cada passo foi um degrau que me levou mais perto de mim mesmo. E isso, por si só, foi a maior vitória. Eu aprendi, com o tempo, que a verdadeira força não está em evitar os obstáculos, mas em aprender com eles e seguir em frente. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser resiliente, sobre se reerguer a cada queda e entender que cada passo, por menor que seja, te aproxima da pessoa que você está destinado a ser. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas dificuldades. Vejo superações, vitórias e uma jornada de aprendizado que me fez mais forte, mais sábio e mais preparado para qualquer desafio que a vida me traga.
Eu não sou mais o mesmo imigrante que chegou aqui com medo e insegurança. Eu sou alguém que, apesar dos desafios, encontrou a força dentro de si para seguir em frente, transformando cada dificuldade em uma lição valiosa. Embora as coisas estivessem começando a melhorar, havia momentos em que eu sentia que ainda não estava no lugar onde eu queria estar. Às vezes, me pegava duvidando se realmente seria capaz de conquistar tudo o que sonhei. Essas dúvidas se instalavam na minha mente como uma sombra constante, especialmente nos momentos mais silenciosos, quando o cansaço se acumulava. Quando eu estava sozinho à noite e o mundo ao meu redor parecia calmo, os fantasmas do medo e da insegurança voltavam a me assombrar. Havia dias em que parecia que tudo estava fora de controle, como se nada que eu fizesse fosse suficiente. Eu me perguntava, e se eu nunca conseguir me sentir verdadeiramente em casa aqui? E se eu não encontrar o meu lugar? Mas havia algo dentro de mim, algo silencioso, que me dizia para continuar. E foi nesses momentos de dúvida que eu comecei a me conectar com a força interior que sempre esteve ali, mas que eu ainda não soubera reconhecer. Foi nesse período, quando me vi em um dos meus maiores momentos de crise emocional, que uma mudança real começou a acontecer. Eu estava em um dia particularmente difícil, onde tudo parecia estar indo mal. Meu trabalho estava me sobrecarregando e eu me sentia desconectado das pessoas ao meu redor. Estava em uma cafeteria sentado sozinho com uma xícara de café em minhas mãos, quando olhei pela janela e vi a chuva caindo lá fora. Era uma chuva forte, pesada, mas logo depois vi um raio de sol surgindo entre as nuvens, iluminando a cidade com uma luz dourada. Foi nesse instante que algo dentro de mim clicou. A chuva e o sol se tornaram uma metáfora para o que eu estava vivendo. A chuva representava todas as dificuldades que eu estava enfrentando, pesadas, incômodas, mas necessárias. O raio de sol representava a possibilidade de transformação, de um novo começo que sempre surge depois da tempestade. E eu percebi que, assim como a cidade precisava da chuva para florescer, eu também precisava passar por esses momentos difíceis para crescer. Eu me dei conta de que a adversidade não era algo a ser temido ou evitado, mas algo que, quando encarado de frente, poderia me tornar mais forte. Comecei a ver as dificuldades como etapas do meu processo de transformação e não como barreiras intransponíveis. Eu já tinha superado tantas coisas até ali que comecei a acreditar que poderia superar qualquer obstáculo. No entanto, a jornada não era fácil e eu ainda me via algumas vezes voltando a duvidar de mim mesmo. Quando as coisas ficavam mais pesadas, eu voltava àquela sensação de solidão que me acompanhou no início. Mas foi exatamente nesses momentos de maior vulnerabilidade que percebi a importância de reconhecer minhas emoções. Em vez de rejeitá-las ou tentar escondê-las, eu aprendi a acolhê-las. Eu parei de tentar ser perfeito e comecei a me permitir ser imperfeito, a abraçar meus medos e inseguranças. Quando eu fazia isso, sentia que estava mais conectado comigo mesmo. Foi uma grande lição de autocompaixão. Eu aprendi que ser gentil comigo mesmo, principalmente nos momentos mais difíceis, era essencial para minha resiliência. Eu não precisava ser forte o tempo todo. Eu só precisava ser verdadeiro comigo mesmo e com a minha jornada. As pequenas vitórias continuavam a surgir. O sorriso de um estranho na rua, uma palavra amiga de alguém no trabalho, a sensação de não estar mais tão perdido como antes. Essas vitórias começaram a formar uma base sólida sobre a qual eu construía minha confiança. Eu já não via o futuro com tanto medo, mas com mais curiosidade e esperança. Eu estava começando a entender que o sucesso não é apenas sobre alcançar o que se deseja, mas sobre quem você se torna durante o processo. Cada passo que eu dava me aproximava da pessoa que eu queria ser. Não era mais sobre chegar a um destino, mas sobre aproveitar cada aprendizado ao longo do caminho. A cada dificuldade eu ficava mais forte, mais consciente do meu potencial. E isso me dava uma sensação de empoderamento. Por mais que a jornada fosse desafiadora, eu sabia que não estava mais sozinho. Eu tinha me encontrado. Eu tinha encontrado a minha verdadeira força. E agora, eu era mais capaz de enfrentar o que quer que viesse pela frente. Eu tinha aprendido a nunca desistir,
a seguir em frente, mesmo quando os ventos eram contrários. Com o tempo, eu comecei a ver a vida com uma perspectiva completamente nova. O que antes parecia ser apenas uma luta pela sobrevivência, uma tentativa constante de me adaptar, agora se tornou uma jornada de crescimento pessoal. Eu aprendi que a adversidade não apenas me moldava, mas me ensinava a ser mais compassivo, mais paciente e mais resiliente. As dificuldades deixaram de ser obstáculos e passaram a ser oportunidades de crescimento. Comecei a perceber o quão valiosas são as pequenas coisas. Às vezes, na pressa de conquistar mais e mais, acabamos esquecendo as belezas simples da vida. Eu me vi sorrindo ao sentir o cheiro de um prato que me lembrava da minha terra natal, ou ao ouvir uma música familiar que me trazia boas lembranças. Foi como se, por um momento, o tempo parasse e eu fosse transportado de volta ao lugar onde tudo começou. E eu percebi que, apesar de todas as mudanças, minha essência permanecia a mesma. O que eu havia aprendido em minha terra, as lições que me foram passadas, ainda estavam comigo e elas estavam se tornando as bases da minha nova vida. A gratidão se tornou uma prática diária. Eu comecei a agradecer por cada pequena vitória, por cada dia em que fui capaz de enfrentar meus medos e seguir em frente. Comecei a agradecer pelas pessoas que cruzaram meu caminho e que, mesmo sem saber, me ajudaram a me levantar nos momentos de fraqueza. Eu passei a ver a vida com mais serenidade, com mais aceitação. Eu sabia que, por mais desafiadora que fosse, essa jornada fazia parte do processo que me tornaria quem eu estava destinado a ser. Comecei a olhar para os momentos difíceis com uma nova perspectiva. Antes, quando algo dava errado, eu me sentia derrotado. Agora eu via essas situações como lições disfarçadas, cada uma me ensinando algo novo sobre mim mesmo. Era como se cada dificuldade fosse uma pedra no caminho. Mas em vez de deixá-las me fazer tropeçar, comecei a usá-las como degraus para crescer e me elevar. Aos poucos, as paredes da solidão começaram a cair. O medo da rejeição, do fracasso, da inadequação, foram sendo superados pela confiança crescente em mim mesmo e na minha capacidade de adaptação. Eu comecei a perceber que não estava mais buscando apenas uma vida melhor, mas uma vida com propósito. Uma vida em que cada dia se tornava uma oportunidade de aprender e evoluir. Eu aprendi a viver com mais leveza. A busca constante por validação de fora começou a diminuir, e eu comecei a olhar mais para dentro de mim. Eu sabia que, no final das contas, o que mais importava era a minha paz interior. Não importava onde eu estivesse ou o que eu tivesse conquistado externamente. O que realmente importava era a pessoa que eu estava me tornando. Mas o processo de transformação não foi linear. Houve dias em que a dúvida voltava, os medos ressurgiam e as dificuldades pareciam insuperáveis. Eu ainda passava por momentos em que tudo parecia desmoronar. Mas agora, em vez de me desesperar, eu sabia que essas fases também passariam. Eu estava mais consciente de que a vida é feita de altos e baixos, e que cada baixo era apenas uma preparação para o próximo alto. Essas lições de paciência, de resiliência e de gratidão foram fundamentais para o meu crescimento. Eu finalmente compreendi que a verdadeira força não vem de nunca falhar, mas de saber levantar-se todas as vezes que cair. Eu não sou mais aquele imigrante perdido, sem rumo, que chegou aqui com medo e insegurança. Eu sou alguém que, por meio das dificuldades, descobriu a verdadeira essência da resiliência e aprendeu que, por mais desafiadora que a jornada seja, sempre há espaço para evolução, crescimento e superação. E agora, olhando para trás, eu posso finalmente dizer: as dificuldades me ensinaram a viver com mais coragem, mais esperança e mais confiança em mim mesmo. Eu sei que o caminho à frente não será fácil, mas estou preparado para o que vier. Pois ao longo dessa jornada, eu aprendi que não importa onde você esteja, sempre há a possibilidade de recomeçar, de se reinventar e de conquistar a vida que você sempre sonhou. Eu nunca imaginei que o maior desafio da minha vida fosse me encontrar, entender minha própria essência e descobrir que a maior superação não era a luta contra o mundo exterior, mas sim contra as limitações que eu mesmo havia colocado em minha mente. Ao longo dos meses,
O medo da solidão foi se dissipando, mas ele foi substituído por um medo ainda mais profundo, o medo de me tornar complacente, de aceitar a mediocridade, de permitir que a vida passasse por mim sem eu realmente viver. Isso era mais aterrador do que qualquer dificuldade externa. O medo de não ser tudo o que eu podia ser. Era como se, aos poucos, as camadas de insegurança, de medo e de autocrítica estivessem sendo desfeitas, revelando uma pessoa que eu nunca soubera que existia. Eu passei a me perguntar: por que eu tinha me limitado tanto? Por que pensei que não seria capaz de mais? E foi nesse momento que, pela primeira vez, compreendi o verdadeiro significado da superação. Superação não significa apenas vencer o que está ao nosso redor, mas vencer a nós mesmos. Era como se todo o sofrimento, todas as dificuldades que eu enfrentei até ali, fossem uma preparação para o maior desafio: quebrar as correntes que eu mesmo havia colocado em torno de mim. Eu percebi que cada obstáculo enfrentado não era um fim, mas um início. A dificuldade era o fogo que forjava minha alma, me preparando para ser mais forte, mais resiliente, mais ousado. Os momentos de dor, os períodos em que eu me senti mais perdido, agora eram vistos sob uma nova perspectiva. Em vez de me ver como uma vítima das circunstâncias, comecei a entender que aquelas dificuldades estavam me moldando para algo grandioso. O fracasso, em minha mente, não era mais um fim. Era apenas uma oportunidade para aprender, ajustar e tentar de novo. Eu estava me tornando alguém mais sábio, mais consciente, mais preparado para a grandeza. Foi nesse ponto de reflexão que uma ideia começou a germinar em minha mente. O sofrimento não era para ser evitado ou ignorado, mas usado como combustível para algo maior. Eu sabia que precisava compartilhar a minha jornada com outras pessoas, inspirá-las a acreditar que elas também poderiam transformar suas vidas. O que eu passei, todos poderiam superar, independentemente de onde começassem ou quão difíceis fossem suas circunstâncias. Eu sabia que a dor que senti não era única. Todos têm suas lutas, suas batalhas internas e externas. E ao olhar para aqueles ao meu redor, eu percebi que todos estavam lidando com algo. E foi aí que nasceu o propósito. O meu sofrimento poderia ser a força que alguém precisaria para seguir em frente, para acreditar que, apesar das dificuldades, a vitória estava ao alcance. Eu decidi então que minha missão seria ajudar as pessoas a verem que não importa o quão difícil seja o caminho, sempre há uma forma de transcender, de se elevar acima dos desafios. Com essa nova perspectiva, os dias passaram a ter um propósito muito mais profundo. Cada passo que eu dava, eu me sentia mais alinhado com o meu verdadeiro eu. Eu passei a entender que a verdadeira liberdade vem quando conseguimos olhar para dentro e encontrar força nas nossas próprias fraquezas. As dificuldades da vida não eram mais algo a ser temido, mas algo a ser aceito com gratidão, pois cada uma delas trazia uma lição vital. Eu me tornei mais corajoso, não só nas decisões que tomei, mas também nas formas como enxergava a mim mesmo. Eu parei de me esconder atrás de desculpas e comecei a encarar a vida com coragem. Quando algo desafiador surgia, eu me lembrava de tudo o que já havia superado e do quanto tinha crescido. Isso me dava a confiança de que poderia enfrentar qualquer coisa e que, ao fim, o que realmente importa não é o que fazemos, mas quem nos tornamos ao longo da jornada. Foi então que eu comecei a perceber uma coisa fundamental. Não eram as circunstâncias que faziam as pessoas vitoriosas, mas sua disposição para lutar, aprender e seguir em frente. A superação não era sobre ser invencível, mas sobre ser flexível, sobre se levantar sempre que caísse, sobre continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu aprendi a ser grato por cada dificuldade, porque foi através delas que eu encontrei minha verdadeira força. E foi isso que mudou tudo para mim. O dia em que percebi que, ao invés de me perguntar por que isso está acontecendo comigo, eu passei a perguntar: o que posso aprender com isso? Esse simples shift de perspectiva foi o que me deu a capacidade de transcender. O meu passado de dificuldades, minhas inseguranças e medos, não eram mais algo a ser temido. Eram, na verdade,
as pedras preciosas que eu estava descobrindo dentro de mim, aos poucos. Eu aprendi que a verdadeira superação não está em evitar a dor, mas em transformar a dor em algo que te impulsiona a crescer, a se reinventar. Quando você aceita suas limitações, quando encara suas fraquezas de frente e as transforma em força, você alcança algo muito maior do que qualquer sucesso material. Você alcança a paz de saber que você é capaz de lidar com qualquer coisa que a vida lhe traga. E agora, ao olhar para trás, eu vejo minha jornada de forma diferente. Não como uma sequência de derrotas e falhas, mas como uma coleção de lições que me fizeram quem eu sou. Eu sou um testemunho de que, não importa o que você enfrente, se você acreditar em sua capacidade de superação, não há limites para o que você pode conquistar. À medida que minha jornada de superação se intensificava, comecei a perceber que não era apenas minha vida que estava mudando. As pessoas ao meu redor, os amigos, colegas e até estranhos com quem cruzava caminhos, começaram a refletir o impacto que minha mudança estava causando. Aquilo que antes parecia um processo solitário, agora se tornava uma missão compartilhada. Eu estava começando a entender que meu propósito não era apenas sobreviver, mas inspirar outros a superarem seus próprios desafios e transformarem suas vidas também. Cada história que eu ouvia de outras pessoas parecia ser um reflexo do que eu havia vivido. Todos estavam enfrentando algo, perdas, fracassos, frustrações. Mas, ao mesmo tempo, todos tinham uma força interior que muitas vezes nem mesmo percebiam. O que eu comecei a ver era que, por mais que as dificuldades fossem universais, a forma como escolhemos reagir a elas fazia toda a diferença. Lembro-me de uma conversa que tive com um amigo que estava passando por um momento de perda significativa. Ele me disse: "Eu não sei como você consegue seguir em frente, como consegue encontrar forças quando tudo parece desmoronar." Naquele momento, eu percebi que minha própria história não era apenas uma superação pessoal. Ela poderia ser a inspiração para outros, a faísca que acende a chama da esperança em corações que estavam prestes a desistir. Foi aí que meu propósito se expandiu. Eu sabia que precisava compartilhar minha jornada de uma maneira mais profunda, mais impactante. Eu não estava mais apenas sobrevivendo à minha própria história de superação, mas queria usar minha experiência para ajudar outros a fazerem o mesmo. Meu sofrimento, meus medos e minhas batalhas internas agora se tornaram as ferramentas através das quais eu poderia ajudar pessoas a encontrarem suas próprias forças. Eu comecei a usar tudo o que aprendi para empoderar os outros. Ao compartilhar minhas experiências, descobri que, ao ajudar os outros, estava me ajudando ainda mais. Cada palavra que eu dizia, cada história que eu compartilhava, parecia devolver a mim o mesmo valor. Eu vi como, ao inspirar outras pessoas a encontrarem suas próprias respostas, eu me aprofundava ainda mais no meu próprio processo de cura e transformação. Eu comecei a realizar pequenos projetos, algo simples, mas poderoso. Grupos de apoio, oficinas de motivação, conversas informais sobre superação. O que mais me surpreendeu foi perceber como, ao ouvir as histórias dos outros, eu também crescia. O ciclo de superação se tornou algo coletivo, onde eu não era mais apenas o único que estava aprendendo e crescendo, mas agora estava fazendo parte do processo de transformação de outras vidas. Eu entendia agora que a verdadeira missão de superação não se restringe a si mesmo. A verdadeira missão vem quando você usa sua própria experiência para iluminar o caminho de outras pessoas. Ao compartilhar minha história, não estava apenas falando sobre mim. Eu estava falando sobre o poder de cada um de nós, sobre a força que muitas vezes escondemos, mas que está à disposição de todos. E percebi que essa força não é limitada a um único ser. Ela está em todos nós esperando para ser despertada. À medida que mais pessoas começaram a se abrir comigo, comecei a perceber que a superação não era uma fórmula única. Cada pessoa tem sua própria trajetória, sua própria batalha interna. O que para mim foi uma experiência de isolamento e autodescoberta, para outros era uma luta contra o medo do fracasso, a dúvida de ser capaz ou o peso de um passado doloroso. Mas
Independentemente do tipo de desafio, o que ficou claro era que todos, em algum momento, enfrentam suas próprias sombras. E foi nesse ponto que percebi que em todos esses encontros e histórias, o maior aprendizado era que todos nós temos a capacidade de escolher como reagir ao que nos acontece. A vida não é sobre o que acontece com a gente, mas sobre o que fazemos com o que acontece. Eu havia aprendido que não importava o quanto o mundo tentasse me derrubar, eu sempre poderia me levantar mais forte, mais sábio, mais determinado a seguir adiante. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia, mas ao longo de minha jornada, uma coisa ficou clara. A verdadeira liberdade não é quando somos livres de desafios, mas quando somos livres para escolher nossa reação a eles. Eu não podia controlar o que acontecia à minha volta, mas agora sabia que eu tinha o poder de escolher a minha atitude, de decidir como transformar cada dificuldade em uma oportunidade de crescimento. Aquele medo que antes me paralisava, agora se transformou em algo positivo. Ele não me controlava mais. Ao invés de temer as dificuldades, eu as via como trampolins para o meu próximo nível de evolução. As dificuldades não eram mais inimigas, elas eram catalisadores para meu desenvolvimento. Elas me faziam mais forte, mais capaz de ver a beleza na luta, na resistência e na superação. E ao fazer isso, eu sabia que estava ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo. O que me surpreendeu mais durante esse processo foi que, à medida que eu ajudava os outros a superarem suas dificuldades, eu também encontrava novas formas de superar as minhas. Cada história que eu ouvia, cada experiência compartilhada, era uma lição que eu levava comigo. Eu me vi em cada pessoa que encontrava, porque a jornada de superação é no fim a mesma para todos nós. É uma jornada de encontrar nossa força interior, de quebrar as correntes que nos limitam e de descobrir que a vida, com todos os seus altos e baixos, é uma oportunidade constante de reinvenção. Com o tempo, o que começou como uma jornada pessoal de autossuperação se transformou em um movimento muito maior. Eu não estava mais buscando apenas minha própria evolução, mas também estava buscando ajudar outros a enxergarem suas próprias forças. Eu sabia que havia algo profundo e poderoso dentro de cada pessoa, algo que, muitas vezes, estava escondido sob as camadas de medo, insegurança e trauma. E quando eu consegui de alguma forma tocar essas pessoas, mostrar-lhes que elas também eram capazes de superar suas próprias batalhas, comecei a entender o verdadeiro propósito da minha jornada. À medida que minha visão se expandia, percebi que não era apenas sobre contar uma história de sucesso pessoal. Era sobre contar a história de todos que lutam, de todos que enfrentam desafios, de todos que, em algum momento, sentem que não vão conseguir, mas continuam tentando. Era sobre compartilhar a mensagem de que a superação não é um evento isolado. Ela é um processo contínuo que está dentro de cada um de nós. A força que eu havia encontrado não era apenas minha, ela estava disponível para todos. Isso se tornou claro quando vi os primeiros resultados de meu trabalho com os outros. Quando pessoas que haviam assistido a minhas palestras ou lido minhas histórias começaram a vir até mim e compartilhar como haviam mudado suas vidas, como tinham superado medos profundos e obstáculos aparentemente intransponíveis. Cada uma dessas histórias era um reflexo de minha própria jornada. E foi aí que eu entendi que minha missão nunca foi apenas a minha. Minha missão era espalhar a ideia de que a superação é possível para todos, que ninguém está sozinho nessa luta. Eu percebi que não importa onde você esteja na vida, quais obstáculos você tenha enfrentado ou quais desafios pareçam insuperáveis, o poder da resiliência está dentro de você. Esse poder não vem de fora, não vem das circunstâncias ou das pessoas ao seu redor. Ele vem de dentro de você. Quando você encontra sua força interna, quando você decide que não vai deixar que o medo ou a dor definam quem você é, você se torna capaz de fazer coisas incríveis. Eu estava vivendo a prova disso. E então, de repente, o que parecia uma simples história de um imigrante superando desafios se transformou em uma narrativa universal. Era como se eu estivesse tocando nas cordas mais profundas do coração das pessoas. Minha história não era apenas minha,
ela era de todos. E ao compartilhar, eu descobri que ao ajudar os outros a encontrar a força para seguir em frente, eu também me tornava mais forte. Eu comecei a perceber que a verdadeira missão da vida não era conquistar coisas materiais ou alcançar reconhecimento. A verdadeira missão era deixar um legado de transformação, de superação e de esperança. Eu queria que, ao olhar para a minha história, as pessoas vissem que qualquer um, independentemente de onde começa ou das dificuldades que enfrenta, tem o poder de transformar sua vida. E foi isso que me motivou a continuar, a não desistir, a lutar por cada pessoa que estava, assim como eu, buscando por respostas, por força, por uma maneira de vencer suas próprias batalhas. O legado que eu queria deixar não era um legado de sucesso financeiro ou status. Era um legado de transformação pessoal. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e vissem que se eu pude, elas também podem. Se eu consegui, elas também podem. E isso se tornou o meu propósito maior, inspirar outras pessoas a entenderem que, por mais difíceis que as coisas pareçam, sempre há uma maneira de se erguer. Sempre há um caminho para a vitória. Não importa quanto tempo leve ou quão difícil seja a luta, sempre há um novo começo esperando por você. Hoje, eu não sou mais o mesmo. A pessoa que começou essa jornada, cheia de dúvidas e medos, agora é alguém que, apesar das cicatrizes e das dificuldades, se sente vitorioso, não porque conquistou tudo o que imaginou, mas porque venceu as maiores batalhas, as batalhas internas. E isso, para mim, é a verdadeira vitória. A superação não é sobre o final da jornada, mas sobre o que você se torna enquanto a percorre. Eu me tornei alguém que agora pode olhar para trás e ver que, apesar de todos os obstáculos, fui capaz de transformar minha dor em força, minha insegurança em confiança e minha solidão em conexão. Eu te convido a olhar para a sua própria jornada com outros olhos. Eu te convido a enxergar que dentro de você há uma força indescritível esperando para ser liberada. Acredite em sua capacidade de superação. Acredite que você é capaz de ir além dos seus próprios limites, porque a verdade é que todos nós temos o poder de transformar nossa história. E é isso que faz a diferença. A sua jornada de superação começa agora. E como você pode ver, você não está sozinho. Estamos todos juntos nessa caminhada. E juntos, podemos vencer qualquer desafio. Chegamos ao fim dessa jornada, mas não de uma forma comum. Porque a verdadeira jornada de superação nunca tem fim. Ela é contínua, evoluindo a cada novo dia, a cada novo desafio que surgimos. Olhe para mim agora e saiba que, embora tenha passado por dificuldades, o que sou hoje é uma versão infinitamente mais forte de quem eu era antes. Eu não sou mais aquele imigrante inseguro, com medo do desconhecido. Eu sou alguém que aprendeu a abraçar a vida com todos os seus altos e baixos. Sou alguém que se encontra no meio do caos e consegue olhar para dentro e ver força, resiliência e coragem. Agora, a minha missão é continuar caminhando, não para buscar mais conquistas materiais, mas para espalhar a mensagem de que a verdadeira superação está em nossa capacidade de olhar para nossos próprios desafios e transformá-los em lições de crescimento. Quero que você que está assistindo agora também saiba que a sua história está apenas começando. Não importa onde você esteja na vida, nem o tamanho do obstáculo diante de você. O que importa é como você escolhe enfrentá-lo. Eu sou a prova viva de que, independentemente das circunstâncias, sempre há uma forma de recomeçar. A vida não vai ser fácil, e isso é uma certeza. Mas a verdadeira superação não está em evitar os problemas, mas em aprender a transformá-los em algo que te empodera. Não importa onde você começou, onde você está agora. O que importa é para onde você está indo. Eu quero que você olhe para si mesmo e veja a grandeza que está dentro de você. Eu quero que você se lembre sempre de que as dificuldades são, na verdade, os maiores professores. O medo, a dor, a luta, todas essas coisas que parecem nos derrotar, são as mesmas coisas que nos tornam mais fortes. Quando você aprender a abraçar suas imperfeições, a se aceitar como você é, você encontrará o poder de transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento. Agora é sua vez.
Você tem em suas mãos o poder de transformar sua vida. Você tem dentro de si uma força que muitas vezes você não percebe, mas ela está aí, está esperando para ser despertada, para se manifestar no momento em que você decidir que, apesar de tudo, você vai continuar. Porque no fim, a superação é sobre não desistir. Eu espero que minha história tenha tocado o seu coração e que ela tenha acendido uma chama de esperança dentro de você. Quero que você saiba que você não está sozinho. Juntos, todos nós podemos superar qualquer coisa. A vida é feita de luta, mas também de vitória. E assim como eu, você também pode conquistar o seu. Eu te convido a compartilhar essa jornada, a espalhar essa mensagem de esperança e resiliência. Porque no final, o que realmente importa é o legado que deixamos. Um legado de superação, de coragem e, acima de tudo, de amor pela vida. Acredite em sua jornada. Você já é mais forte do que imagina. O caminho para a superação começa agora. Obrigado por assistir. E lembre-se, a verdadeira superação começa dentro de você. Se você se emocionou com essa história, se sentiu tocado por essa mensagem, inscreva-se no canal Reflexão Cristã. Juntos, podemos continuar compartilhando histórias de superação e transformação. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam encontrar a força para seguir em frente. Vamos continuar espalhando a mensagem de que todos podemos vencer nossos maiores desafios.